combinando. Boa noite! Boa noite, Sementes Podcasters! Boa noite, gente. Meu nome é Michele Dia e o seu é? Cristina Soares. Chiquérrima, né? Historiadora, ilustradora, professora, tantas horas que, olha, vou lhe contar. Hoje nós temos um entrevistado chiquérrimo, um artista plástico e produtor cultural, Vicente Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sementes Podcast para semear na cabeça dos nossos podcasters. E quem estiver assistindo, obviamente, né? Vamos falar um pouquinho de artes plásticas, principalmente nesses últimos 20 anos, como que você tem visto esse movimento, né? Eu até gostaria que antes... Vai vir um momento tiete, né? Lógico, né? Tiete. Né? Primeiro que eu conheço, eu até disse pra Michele, né? Não conhecia ao vivo, né? Assim, eu conhecia pelas obras. Pelas obras. Então, eu gostaria que você já começasse falando pro nosso público, né? Quem é Vicente Paulo? Bom, não estava preparada por esse. Não, mas ele estava, você viu que ele já preparou rápido, mas ele não estava. Que programa bem animado de vocês, né? Um programa feminino, mas bem animado, super animado, muito astral, muito legal. Primeiro quero te agradecer pelo convite, Michele, Cris, muito obrigado. É um prazer estar aqui, falar um pouco de mim, da minha obra, dos meus trabalhos e também um pouco da nossa arte, da nossa cultura, evolução e todo um processo que nós temos de conquistas, né, eu diria, na área da cultura aqui em Mato Grosso. Mas a pergunta que você falou, que você disse aí, é falar um pouquinho de mim, né? Quem é? Who is? Pois sim, pois não. Então, Vicente Paulo. Meu nome é Vicente Paulo, eu assino como Vicente Paulo há mais de 30 anos. Uau! Mas até hoje, muitos confundem o meu nome com Vicente de Paula. Teve esse momento hoje. Me confundem com Gervânia de Paula. Esse já não. Elias de Paula. Nossa, gente. Então são gente, o fato da gente. Vicente Paulo. Incomoda? Isso incomoda? Não me incomoda. Não? Isso. Na maioria da imprensa, isso não é de hoje. Há muitos anos mesmo isso acontece. Então isso já superei há muito tempo. Só um parênteses, Michele. Ele falou... Há mais de 30 anos, ele quase revelou a idade. Ui, que medo. Aqui tem um medo de revelar a idade. No final do programa eu conto. No final. Eu vou abaixar aqui meu... Aí, ó, fiquei melhor. Gostei mais. Bom. Tô melhor, não tô? Tá, perfeito. Melhor. Então, nós estamos aí já há mais de 30 anos pintando e bordando. Porque o artista, de fato, às vezes é preciso pintar, bordar... e fazer tantas outras coisas para sobreviver, que é um desafio muito grande. A primeira exposição que eu fiz... Não basta ser só criativo, né, bicho? Não basta. Tem que Você ser tem que malabarista também. Tem. É assim, a arte, especialmente no Brasil, quem produz arte é o pobre, na sua maioria. E quem consome o produto da cultura são os ricos. Então, às vezes, o próprio pobre tem dificuldade de acessar aos equipamentos, acessar ao produto que às vezes ele mesmo cria, entendeu? Então, daí vem a dificuldade, sem dizer que é histórico e é cultural a falta ou a ausência de importância à arte e à cultura no Brasil. Nós temos mudado. A gente tem um problema sério, né? Não sei como é que você vê isso, mas eu como estrangeira, que me considero brasileira, moro há mais de 20 anos no Brasil, mas assim, caramba, por que sempre essa coisa, esse complexo de vira-lata, e por que sempre a gente valoriza o que é de fora, ou só valoriza, tipo, quando é vangloriado e aplaudido fora? Mas dentro, enquanto está aqui, no nosso quintal,
F, entendeu? Então, isso é bem comum no Brasil. Alguns artistas nos vários segmentos da cultura, como a literatura, a música, o teatro, sim. a dança, o cinema, as artes plásticas, a Em própria geral, a própria cultura popular, muitos artistas são muito mais famosos, fazem sucesso lá fora primeiro, para depois fazer sucesso no país. Sim. Então, isso é comum. Aqui mesmo nós temos exemplos de alguns, na minha área, por exemplo, das artes plásticas, né? Você tinha o Adir, o Irigaray, o Nilson Pimenta, João Sebastião, que eram artistas que tinham um respeito e uma importância para fora do estado, né? E até fora do país imenso. O Adir Sodré, na década de 80 para 90, ele fez um sucesso tremendo no Japão. Olha! Então, você vê que eles tinham assim e aqui mesmo já não era tanto quanto. Mas, enfim, isso é uma cultura que nós estamos mudando. Lentamente a gente está mudando. Então eu venho desta geração. Contramão, né? Eu venho desta geração que tem lutado para que o valor devido seja acreditado ao artista, né? E o artista local. Aliás, nós temos um projeto que foi aprovado agora recentemente pela Assembleia com relação a cachês de shows. Olha só. Porque o que estava acontecendo? Os prefeitos, na maioria das cidades, conseguiam, através de emendas parlamentares, ou às vezes recursos do próprio governo, da Fonte 100 ali, e para trazer shows de fora. Porque que é normal e é bacana você ter numa cidade um show, traz alguém de fora e tal. Mas a disparidade entre os cachês era muito grande. Então você paga 50 100 mil cachê para o cara que veio e paga 2, 3 mil para alguém que era daqui e tal. E às vezes nem convidava o daqui, era só de fora. Então, ou hoje, era só uma palhinha, então era não só recebia uma palhinha, nada. Exatamente. Sim. Então hoje não muda os cachês de cada, mas pelo menos 25, nivelou, 30%. Né? 25, 30% daquele valor que for destinado, ele tem que ser do autóctono. Ele tem que ser do artista local, tem muito que bom, ser do autóctono. Exatamente. Então isso já é uma evolução, já ajuda especialmente na área das artes da música, né? Sim, mas eu sou desta geração que a gente vem lutando e nós fomos um dos criadores, inclusive, fundadores do Fórum Mato Grossense de Cultura. Que legal! Então, desde a época em que nós só tínhamos, era ligado à fundação, nós tínhamos a Fundação da Cultura, que era ligado à Secretaria Estadual de Cultura, e de lá nós conseguimos uma diretoria, de diretoria conseguimos a nomenclatura de secretaria. Então, aí quando viemos, aí primeira lei que tivemos, uma lei chamada a Lei Hermes de Abreu, que era uma lei de fomento, e aí foi o primeiro investimento público que se destinou para investir na área da cultura em Mato Grosso. Isso na década de 80 para 90. Então, de lá para cá, nós temos... cultura, meu E ativismo ativismo. De lá pra cá nós temos... Power achando que eu sou muita coisa, entendeu? Ave Maria. Vai, Google! Então, de lá para cá, a gente tem evoluído. Nós conseguimos várias conquistas na área da cultura, no segmento cultural aqui em Mato Grosso, né? Mas eu sou desta geração, você perguntou sobre mim. Então, eu venho desse tempo e eu decidi pintar, eu trabalhava, tudo começou assim, bem rapidinho. Sempre trabalhei na área de propaganda, na área de criação, na Pestap, antigamente tinha Pestap, tinha desenhista. Tinha eu sou da época... Saboneiro. Instituto Universal Brasileiro, boa, eu fiz também. Padre Elcio. Mas enfim, e daquela época... eu sempre trabalhei na área de criação, na área da propaganda, do marketing, em agências, em jornais, em vários jornais eu trabalhei.
E em 89, eu fui para a Listel. Chegou aqui a Listel, uma grande empresa fazendo lista telefônica e tal. Cara, e aí eu entrei, bicho. época da lista telefônica. Se Nossa. você pegar alguém hoje de 15 anos, não sabe o que é verdade. isso. Nunca eu ouviu sei, falar. eu sei o que era a página. Você tem mais de amarelas, 15. não vou falar Que nada. história é essa, né, Eu vou Michele? ficar guardadinho aqui. Mas eu sou desta época. Eu sou daquela do... Não tinha GPS, meu bem. Como é que chama aquele- livreco? Né, Michele? Não, tinha um nome. Assim, como guia? guia. Anuário, guia, Tinha o guia. lista guia. telefônica, Tinha era o tudo guia, isso. guia Eu Era já essa- sei, pessoa guia mais de- jovem. Não tem chave, disso. nada disso. a gente vê pelas coisas. Pela beleza, né, meu querido? Vamos lá. E daí, nós, ali, eu trabalhava na Listel. Desconcentramos ele, ó. Não, mas eu trabalhava... E essa que tá ligado no movimento. Tô ligado. Trabalhava na Listel e nós fomos fazer a lista telefônica em Campo Grande. A base era aqui, mas nós saímos, o grupo, E a a equipe. campo? Isso, ficava 3, 4 meses no estado, eu fazia aqui no Fazendo Acre. listagem de pessoas, números e comprando, vendendo anúncio. Vendendo anúncio. Ah, você tinha que pagar pra aparecer naquele negócio? Claro, os anúncios. Sim. Não. Os Nome, só o nominho, que era pequenininho, você não pagava nada. Mas se o seu nome ampliasse com uma fonte maior, e aí, aonde que ela ganhava dinheiro? Vendia os anúncios. Ai, gente, fiquei nervosa. Fiquei nervosa porque vendia a Dá lista tudo certo. telefônica. Era Vai assim dar que ela... certo. Deixa assim, desse jeito, que é arte moderna. É arte moderna! Se a arte moderna não escorrer, Ai, você tá socorro! ótimo. Preciso de um pano! Aqui é tudo bem, vai lá. Aí Tá. você foi lá Mas eu acho que campo. vamos precisar de um pano. senão Vai descer precisar, ali. mas Quer já que eu já vou? vem. Não, fica aí. Alguém vai Daí- buscar, alguém pega pra nós, por favor. Daí, Aí as você foi a campo, listas. sim. Então, o desenhista era aquele que... Você tinha uma empresa, aí eu quero fazer um anúncio na lista. Sim. E eu tinha... Aí a gente que desenhava, era tudo. Desenhava tudo como ia ser aquele anúncio. Aí fazia a arte daquilo e levava ao cliente. O cliente aprovava, aí mandava fazer daquele jeito. Entendeu? Obrigada. Aqui é tudo muito Então foi rápido, assim que eu entendeu? comecei a trabalhar na área da arte. propaganda, na arte e tudo mais. Na arte, Bom, beleza. mas Como a é arte- que a foi arte pras chegou na sua vida- pipas? E a arte chegou na sua vida quando? Aí quando eu fui para Campo Grande, trabalhando pela Listel, nós fomos fazer a lista em 4 ó. meses lá, 5 meses. Nesse período, a Universidade Federal abriu um curso aberto para a população sobre arte e investigação na área da arte. Olha que E aí, legal. um dos vendedores viu lá, o gerente viu e perguntou, nós éramos 4 desenhistas. Aí ele perguntou se alguém queria fazer. Aí os 4 que a própria Listel pagaria na época. Olha, já naquela época as pessoas investiam em capital humano. Que Pois bom. é. Aí fomos os 4. Naquela época, Michele, Cris... Isso é quando? Isso no final da década de 80, Você tá falando em com uma 89. historiadora. caramba. Olha aí. Em 89, Eles entrando eram para 90. vanguardistas. Vanguardista É. mesmo. Mas só que naquela Eu época tô a arte curiosa, porque era quantos muito... Ele falou que no A final ele arte conta. era muito... Eu vou dizer, no final eu porque A arte era toda quadrada, era toda real. A arte, não existia o abstrato. Um naif. O abstrato naif não existia, especialmente na área da propaganda. Não. Você vê um né, negócio, é isso era um verdade. absurdo, uma letra, era um absurdo, era tudo certinho. Tinha Pior estar que é tudo- verdade, a gente- Então, a cabeça da gente, a área da propaganda, ela era muito limitada. Ela Estava era muito... dentro da Se caixa. você pegar os comerciais, dar uma olhada, dá 30, 40 anos atrás, você vai ver que era tudo certinho e tal. E A aí, piada era aquela coisa certa, pra dar risada naquele momento. triste, né, gente? Olha, Olha triste. quadrado, olha né? só, aí a gente entra numa faculdade para fazer um curso e os professores pegam papel, amassa papel, desamassa o papel. O que você está vendo aí? Eu estou vendo papel amassado. Eita. Mas você não está vendo uma textura, você não consegue enxergar algo dimensional. Tá Não vendo ferrou, nada. malandro, Amassa o ferrou. papel. Agora põe tinta aqui, em cima do papel. Agora A massa. abre.
que você tá vendo? Tô vendo um borrão aqui, um monte de borrão. Nossa! Cara, então assim... Parecia aquela psicologia, aquele teste como que chama aquele Psicografia. Não, Não, psicografia é aquele Eu esqueci. que você recebe do além. Aquele psicólogos fazem, que são um monte de borrão. Esqueci. Mas é esse aí. É isso aí. É esse aí. O povo sabe. Polêmico. Enfim, a partir daí, eu sei que Saiu da caixa. Não, na primeira Mas tava semana na caixa saiu, ainda, na éramos propaganda. 4. Na primeira semana, um não aguentou, saiu. Eita, cara. Na segunda semana, o outro artista também não aguentou, saiu. Na quarta semana, saiu o outro, só ficou eu, até o final. Até o final, Eu fui à Vicente final. Paulo. E aí eu fui... Olha lá. Eu fui entendendo, porque quebra, é quebra de paradigmas. Sim. Você está acostumado a fazer só de um jeito, de uma forma, criar de uma... aceitar um desafio desse, hein? E aí você De começa repente a alguém soltar manda você amassar a sua o papel e ver um mente trem. e gente. entender que há um universo, a fonte criativa, o processo criativo é infinito e que você pode brincar com cores, com as coisas. E a partir daí eu fui entendendo que a arte não se resumia em algo copiado. Sim. E que pudesse ser tudo certinho, quadradinho. Tanto que a sua arte é bem colorida, né? Tem muita coisa colorida, linda, é muito bonito, né? Enfim, foi ali que começou. Mas eu nunca, depois eu vim para cá, aprendi algumas técnicas, vim para cá e fiz primeira exposição minha. Aqui ainda era a diretoria, era só a diretoria do município também, não tinha secretaria, era só diretoria. Na época, Wilson Gavaldão, o nome Nem dele. sei, Gostaria até que registrasse aqui. Wilson Gavaldão, ele que criou a Faculdade de Artes da UFMT. Olha! Hoje ele mora no Rio Grande do Sul, coordenou a Funarte durante um tempo, ele vive lá, um cara jovem, cabeça... Ele que criou ajudou a criar a faculdade, ajudou a fundar o coral da universidade. Enfim, é um cara muito criativo. Antenado. Incrível. Aí eu cheguei com algumas obras que eu tinha feito em papéis grandes. Eu fiz vários trabalhos, fui fazendo, produzindo e mostrei para ele. Ele adorou e vamos fazer uma exposição. E foi então que eu fiz a primeira exposição minha. Que legal. Como foi a emoção hoje de fazer? é a Secretaria de Cultura, mas antes era só uma diretoria, lá no antigo Clube Feminino. Hoje é a Secretaria de Cultura aqui do pertinho, município. No centro. Isso, aqui no centro. Enfim, a partir daí, eu fiquei super animado. A primeira exposição eu fiz 33 obras e eu vendi tudo. Então eu falei, cara, eu sou muito bom, cara, eu sou bom nessa área, rapaz, eu vou fazer mais e tal, e fui fazendo exposições, só que as pessoas não foi assim também, comprando e tal, não, e eu achava que era o cara. Agora eu vou vender tudo, né? E vendia uma ou outra e tal, mas eu trabalhando e nas horas vagas pintando, até que eu achei que eu era o cara, durante uns 3, 4 anos, e falei, eu vou viver de arte, eu acho que eu consigo. Eu sou muito corajoso. Aí, Que signo você foi uns 2, 3 anos, quase morri de fome. Ai, quase que horror. morri de fome. Passei necessidade. Aí eu vi que não tinha jeito. Eu tinha que voltar. Qual que é o seu signo? Eu sou câncer. Agora, em julho, você fez aniversário? Foi? Julho? Hoje. Hoje é seu aniversário? Ai, cara, parabéns. Parabéns. 19 de julho. 19 de julho, que delícia. Daí, Olha, de lá pra cá, coincidência. Gente, que tudo. 42 anos só que eu tô Ah, Que tá orgulho, vendo? Que orgulho, gente. gente. Nossa, então você começou no coisa muito nova, né? Eu tinha 4 anos quando comecei. Gente. Eu não tenho 42 anos. Então, tá vendo? Eu tô mentindo. Por isso que ele falou ainda, na 89 cara da foto. eu não sei fazer Se não fosse matemática. 89, ele tem 8 anos saindo para ser contratado, Michele. Por isso que a gente joga. A gente é chave. Final eu conto a minha idade. Daí, a partir daí, aí eu voltei para a área e nunca mais deixei de trabalhar, de ter um trabalho e tal. Mas eu investi na área. E há 20 anos atrás eu decidi que a cultura e que a arte seria a minha Bandeira, vida. Porque função. eu me apaixonei. Uns 25 anos atrás. Porque aí eu fui fazer faculdade, aí eu fiz faculdade de artes e tal. Então,
a partir desse momento, eu não deixei mais de pintar, sempre pintei. Né? E sempre que posso eu faço exposições. Sim. Individual, coletivas, mais coletivas, porque aí você não requer tanta coisa e tal, não é só seu, você não quer não é tanto. Agora eu estou me preparando para fazer faz tempo que eu não faço uma individual e estou me preparando para isso. Ó, vernissage, vem aí! E eu tive inclusive, o último bom momento que eu tive foi lá na TV Cidade Verde. Sim, eu conheci o Vicente Paulo lá na TV Cidade Verde. Ai, que legal! Meu bem. Ele fazia curadoria, nós tínhamos uma galeria. Uma galeria. E, inclusive, lá o quadro que está lá pintado é o do Osiris. Osiris, que é aquela mulher que você não sabe se é uma coruja, se é uma... Não, aquele quadro é lindo. Tudo! Ele que vendeu pro Igor. Então lá, esse foi um momento que eu fiquei lá uns 2 a 3 anos e a gente conseguiu conversar com os diretores e convencemos eles a criar uma galeria de arte ali. E a gente criou uma galeria de arte e durante esse período nós fizemos diversas exposições coletivas. Então foi muito legal, que fomentou bastante a área das artes plásticas aqui em Mato Grosso. Único, que legal. Aí, outra questão, Vicente, que dia da sua vida que você falou assim, eu sou artista? Qual momento? Assim, não tem um dia exato, teve, né? assim, um momento. Mas tem um tempo, um momento de maturação. De maturação. Foi exatamente quando eu voltei de Campo Grande que eu tinha feito esse... Tinha amassado o papel, exatamente. Foi quando a minha mente... Curso, foi pós-curso que eu fui vendo que... Se reconheceu como? Que eu quebrei alguns paradigmas, então isso me motivou muito. Eu falei que eu sou apaixonado por isso. E aí foi então que eu entrei nesta linha. Porque é interessante. Agora, só para voltar um assunto que eu falei, eu achava que eu era que eu sabia tudo e tal. Olha, aí o tempo vai mostrando pra gente que quanto mais a gente acha que sabe, não sabe nada. Não sabe nada. Eu tenho mais de 30 anos que eu pinto e a cada dia aprendo mais e eu não sei nada ainda. Tem muito, mas ainda tenho muito para aprender. Nossa. Isso é lindo, né? Isso é legal, é uma coisa que a gente tem falado. Que a gente falou em um outro podcast que a gente teve, a gente falou justamente sobre isso. Sobre estar falando sobre escrita, né? E assim, é difícil você não ter uma autocrítica sobre o seu trabalho. Né? Você sempre vai ter. Né? Porque é difícil falar, nossa, se você não tiver, você morreu, né? Então nesse início, aí é que tá, eu acho que esse tema é muito interessante para os artistas, não só das artes plásticas, mas de todo segmento. Porque existem artistas, existem duas vertentes que valoriza, que precifica a obra de um artista. Existem o ponto de vista crítico, sim, que é um ponto de vista técnico, que é um ponto de vista acadêmico. Sim. E o passional, né? Que é as pessoas que olham e gostam. Não, e assim, é aquela coisa, a obra comunica. Ela comunica. Comunica ou não comunica. Ponto, acabou. Não tem conversa. E isso vai além do técnico. E ela tem duas vertentes dentro desse contexto. A obra, ela fala por si, mas às vezes você tem uma obra linda, lindíssima, que pode ser rejeitada pelo crítico. Que as pessoas que entendem não gosta dela, mas todo mundo gosta dessa obra. E existe o vice-versa. O crítico admira e o outro rejeita. Eu lembro que na faculdade tinha um professor que falava assim, o Serafim falava o seguinte, olha, nem tudo que é belo é arte. E nem tudo que é arte é belo. Ai, que legal, gostei disso. Gostei muito disso. E isso envolve os outros segmentos. Você vê, por exemplo, na música.
né? A gente tem muito hoje existe uma crítica muito forte sobre o segmento do sertanejo universitário, né? Que virou muitos anos, está aí e tal, e que na década de 90, 80 nós tínhamos uma boa música e etc. Foi tudo ótimo. Isso, aí virou um cu de boi, a gente faz essas críticas e tudo mais. Adorei essa expressão, virou um cu de boi. Pois é, a gente sente que falta criatividade, falta aquilo e tal. Ou excessos de outras coisas. Porque de sensualização, de bota aqui, senta lá. É um negócio meio complicado. Mas aí você olha, todas, cai pra lá. Você tem a crítica de alguns, mas tem a aceitação de um outro universo. Mas eu vejo que então é difícil de você fazer uma comparação. Eu vejo assim também. Eu acho que a arte é arte, né? Ray Charles, por favor. Eu acho que a arte é arte. Mas assim, existe, eu acredito, né? Que até quando eu puder fazer isso, né? Porque vai chegar a hora que ela vai escolher. Vai chegar o momento que ela escolhe. Ô, malandro. Uma vez eu conheço uma mulher que ela é muito boa, assim. Eu gosto muito da arte dela. Ela faz uma arte realista, então ela faz aquela coisa. E aí, uma vez conversando com ela, ela falou assim, tem arte que eu vejo e assim, não tá simétrico, né? Dói meus olhos. Ai, me irrita. Aí eu falei assim, gente, eu nunca na minha vida que eu vou ter coragem de mostrar nada meu pra essa mulher. Naquele momento eu falei, sem chance. Porque tem essa coisa que é muito importante, muito boa a sua fala, porque eu vejo assim, o artista, e eu tenho muita dificuldade. Ainda hoje eu tenho muita dificuldade de falar assim. Ela é uma ilustradora, artista plástica fodida, cara. Eu tenho muita dificuldade de falar assim, eu sou artista. Eu falo assim, mas falo... dá uma engasgada porque tem medo, não pode ter medo. Porque tem essa coisa, né? O autodidata, ele não é aceito, né? Se você é autodidata... Você não é nada. Assim, desde criança, né? Desde criança eu me entendo por gente, aí o cara pega um carvão e riscando, né? Na parede. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra mostrar pra ele. E aí, para eu conseguir chegar e falar isso aqui é arte, é muito difícil. Porque parece que a arte era só aquela coisa assim, né? De alguém que fez um curso, de uma pessoa que já participou disso, daquilo, da exposição e tal. Mas agora, assim, ligado a um curso mesmo. Vou fazer um parênteses. Eu acho engraçado, porque no meu processo de virar artista plástica ou algo que seja parecido com isso, ela participou muito desse processo. Você também. O Vicente Paulo também. E assim, engraçado você ter dificuldade em dizer que é artista plástica, sendo que você foi a que mais me incentivou a entender que eu era uma artista plástica. Mas é porque eu também tinha... vai entender, né? Porque eu passei também por todo um processo, e nesse momento, Michele teve sorte que me pegou nesse melhor momento. De me libertar disso. Sabe? De falar, não, eu faço esse negócio, gente, eu consigo fazer, cara. Isso aqui é arte. Mas assim, o que acontece? E na minha construção, né, enquanto artista, né, eu ouvi muita crítica no sentido assim, mas fulano de tal faz melhor, sabe? Essa coisa, mas fulano de tal que faz, nossa, mas fulano de tal fazer, a gente tem muita coisa da arte. Posso mostrar? Depois interessante. O Pedro vai colocar, posso mostrar? Nossa exposição, pode? Pode. Aqui, ó, essa nossa exposição Simbiose, essa aí é a Maria Taquara, Teresa de Benguela. Olha que legal. Aí, ó. Tem várias coisas assim, aí misturadas. Então, eu tô enterrada aqui, né, Leandro? Cristina Soares. Cristina Soares. Aí. Essa é a Dandara, ó. Essa é a Dandara. Muito legal. Vai ter que mandar tudo pro Pedro colocar, tá? Tá bom. Para as pessoas poderem verem. Então, assim, é difícil por quê? Porque existe todo um voluntariado também. Porque o artista, né? Ele é muito voluntário. Você não é artista. Eu lembro uma vez meu irmão falou uma coisa, mas isso ele foi forte. Mas foi uma realidade, porque eu pensava assim, eu queria, né? Na minha vida, quando eu era criança, eu queria um dia viver de arte. Queria um dia, sabe? Aí ele falou o quê? E ele falou a realidade pra mim. Falou, querida. Ele falou, eu vou falar a real.
artista, pessoa que tem um talento, pelo menos ele me elogiou. Ele falou que eu tinha um talento. Já foi meio caminhado, já peguei. Meu leonismo pegou a parte positiva. Aí ele falou assim, eu vejo, geralmente pessoa que tem um talento tem uma tendência a ser fracassada. Ai, que horror. Ele me falou isso. Porque a pessoa fica correndo só atrás disso e não vai atrás de outra profissão. Então eu acho que você devia ir atrás, sabe? Estudar, fazer uma outra coisa, porque realmente isso aqui não vai dar rock. E de verdade, não ia dar rock, porque na minha vida nunca deu assim. Quando eu morava em Mirassol, eu sou de Mirassol. Então, assim, tudo que fazia era gratuito. Ele falou, não, é uma coisa que você tem que fazer um curso. Porque vem dessa cultura, não você ainda tem que fazer um curso. Valorização. Esse que é o problema. Não, ele falou nesse sentido. Ele falou assim, porque você tende a ficar correndo atrás daquilo e não tem um valor. Aí falou, é melhor você fazer um curso, tem que fazer um curso antes e tal. Mas enquanto isso, faz outra coisa. Vai tentar fazer outra coisa, né? E aí depois você volta. Você volta, aí você faz um curso de arte e tal, e aí você pode ver o que você faz. Pensei, ok. Porque, geralmente, porque aquilo que você falou é uma realidade. Esses 3 anos, sabe? Sem vender nada. Porque no Brasil, hoje, eu vejo como que mudou. Hoje, como mudou não, como tem mudado. Mas essa desvalorização da arte, porque assim, claro, né? Eu nem me comparo, eu nem me comparo assim, claro, isso não é modéstia nem nada, é uma realidade. Eu nem me comparo a alguns artistas que eu vejo, aos artistas aqui, né? Que a gente tem aqui, eu nem vou me comparar. E assim, eu vejo como que precisa de mais valorização. Eu lembro quando eu conheci o Benedito Nunes. E eu vi aquilo, sabe? Eu vi a arte dele e falei, gente, que negócio é esse? Que negócio muito bonito, muito incrível. Eu pensava, nossa, e eu nunca tinha ouvido falar nele até ver, sabe? Aí eu vi lá uma pessoa comum, quando eu fui ver, nossa, tem isso, tem aquilo outro. Eu pensei, gente, cadê? Por que a gente não sabe? Né? Por que a gente não conhece os artistas João locais? Sebastião, cara. Né? O que é aquilo, né? Né? Pelo amor de Deus. Não, mas, então, mas assim... Essa desvalorização. Então, hoje... E aí, por que, né, também? O porquê... É assim, aí a pessoa morre só depois de morto. Essa coisa assim, póstuma. Ai, isso do me artista. deixa louca, cara. Isso me deixa... Porque, assim... eu já valorizava... Eu sempre gostei de arte, desde muito pequena. Meu pai investiu muito em viagem, Louvre, sabe? Vamos lá, vamos conhecer o Michelangelo, vamos conhecer a Capela Sistina, o cara que é bom escultor, pintor, tridimensional, multifacetado, vamos ver o El Davi que ele fez, que mede 5 metros. O Michelangelo eu conheci quando eu estava na 5ª série, no livro didático. Não, mas eu também. Eu também na 5ª série, na aula de história de arte, mas a diferença é que meu pai me levava em loco, então eu conseguia ver, por exemplo, Goya, o realismo de Goya, espanhol, maravilhoso. Eu adoro os impressionistas. O acesso a isso. Que é algo que falta. E falta na rede pública. Sim, com falta certeza. Na rede particular. Eu vejo que na escola da minha filha não tem isso. A aula de arte, assim, vamos estudar agora os impressionistas. Como é que você diferencia o Rembrandt do Monet e do Manet? Exatamente. A cara. Eu sei que é por causa da fisionomia, eu já sei que é um Rembrandt. Isso. E aí, só finalizando a minha fala anterior, o que é interessante do Vicente Paulo, né? É que quando você percebe uma pessoa nesse nível, sabe? O nível da arte, que é um negócio muito incrível, né? Sua arte é muito legal a gente conhecer, morar no mesmo lugar, conhecer a arte antes do artista. Então, eu acho que contraria a fala do meu irmão, sabe? Então, é muito legal isso. Mas, por outro lado, sabendo também, fruto de muito esforço, né? Para chegar nisso, fruto de muito esforço hercúleo, né? Você falou aí sobre acesso. O acesso das pessoas ao produto da arte. Como eu disse para você aqui no início sobre o menos favorecido tem dificuldade de ter acesso, não só ao produto da arte, mas também aos equipamentos culturais. Sim. Pensando nisso, no início do atual governo, fui convidado para assumir uma função na secretaria, e aí depois a gente criou um projeto que aí depois eu
eu trouxe ele, porque fui eu que criei mesmo, e saí atrás de recursos e para executar. Chama-se Caminhos da Cultura. Em síntese, esse projeto, o que eu faço? A gente pega os alunos da rede pública de ensino, eu consigo os ônibus, alimentação, lanche, aí eu vou lá, faz agendamento e tal, pego os alunos, por isso faz essa por rota, isso o Cristóvão está falando. O MISC é um dos roteiros nossos, a gente sempre leva ele. E Cristóvão sempre de braços abertos, né? Pode estar fechado, ele abre para assim mesmo. Então, a gente leva eles, né? A conhecerem os nossos equipamentos culturais que a gente não conhece. Oi. Que a maioria Tudo desses... aconteceu nesse programa hoje. Que a maioria dos alunos não conhecem, não tem acesso. Você teve, porque você veio de um berço favorecido. Assim. Sim. E a maioria não. Então não sabe. E a gente leva eles a conhecer o cine-teatro, entrar dentro de um cinema, de um teatro e conhecer, entrar lá na coxia, ver a apresentação e ver o camarim e sentar naquela... Olha, se você... Isso muda a pessoa. Você vê o rosto dessas pessoas. Quando nós fizemos a primeira vez, a gente pegou primeiro os professores, chamamos todos os professores, alguns, né? A gente levou em 2 ônibus, tinha umas 60, 70 pessoas. E fizemos o dia inteiro um roteiro, nós temos Palácio da Instrução, Cine Teatro, Museu de Arte Sacra, Museu de História Natural, Sesc Arsenal, Centro Histórico, Galeria Lava Pés, MISC, Museu da Caixa Velha. Então nós temos aí uns 15 equipamentos. E a gente fez um roteiro, não deu para ir em todos, mas a gente levou os professores. Os professores, a maioria deles não sabiam, nunca tinham entrado e ficavam... E aí depois, quando você vai levar os alunos, na sua maioria ninguém, nós fizemos uma estatística, mais de 80% nunca entraram, nunca viram e tal. Isso então, muda a vida de uma pessoa, é um trabalho de inclusão. Sim. É um trabalho de inclusão. E aí depois a gente fez ano retrasado e o ano passado nós incluímos indígenas e quilombolas a participar. Que legal! As comunidades, a gente pegou eles e levamos e tal. Então, passou o dia inteiro. E esse ano nós estamos fazendo. Ainda consegui só um pouquinho de recurso, tá difícil e tal. Tô fazendo pouquinha coisa, mas estou fazendo, estamos correndo atrás. Estamos correndo atrás. Barulho. Quem então, não chora assim, não ama, não é exatamente. O acesso, esse é um desafio. Nós falando sobre cultura, sobre arte, o acesso à cultura, à arte no Brasil, ela ainda nós temos evoluído. Mas ainda é difícil. Passos pequenos, né? Ela é difícil, não é para todos. Então, hoje, para você ir, vamos colocar o cinema. Para você ir ao cinema... Meu Deus, R$100. No mínimo. No mínimo, para você ir sozinho. Um saco de pipoca varia de 20 a 40 reais. Não dá, sem chance. E não pode levar pipoca no saquinho. Pipoca. Você já pensou 30, 40 reais? Eu várias coisas na bolsa e entro com ela. Cuidado, por tô ouvindo. Tá ouvindo. Então você imagina aquela pessoa que ganha um salário mínimo. Monopólio. Vou gritar, monopólio! Experimenta. Ele tem que pagar um ônibus. Você conhece ou o José pagar Augusto? um Uber. Sim. Conhece. E Uber é um absurdo. Foi muito Fica, engraçado. Guarda aí sua fala. Um dia, eu estava num shopping. Eu te contei essa história. Claro que eu te contei. Eu estou atravessando a faixa. Aí o José Augusto foi fazer uma brincadeira comigo. E buzinou. Eu na faixa. Cara, eu já virei. Mas eu já virei no giraia. Eu já... Quando eu olhei assim, era José, eu caí na gargalhada. Acabou a série. Minha filha, tá vendo? Eu ia dar um bafão daqueles maravilhosos. Aí, não acabou.
Aí tudo bem. Ai, José, ninguém entendeu nada. Tinha umas pessoas sentadas que já iam brigar junto comigo para me defender, já aquela coisa da compaixão solidária. Assim, como assim o cara buzina com você na faixa? Pô, que é isso? Ei, não sei o quê, papai. Aí tá, aí na hora que eu tô entrando, eu achei tão engraçado. O cara da portaria virou para mim e falou assim, não, a senhora não ia fazer, a senhora é uma pessoa pública, a senhora não ia fazer bafão, nada. Eu falei, não, o problema é que o meu bafão vem com imprensa junto, esse é o problema. Você imagina me parar no negócio. Sem chance no cinema. Sem chance no cinema, hein? Ó, quinto poder, queridos. Fechou o parênteses, continua. Mas então é isso. Esse acesso é difícil. E a gente tem que lutar para essa inclusão, né? A gente trabalha com propostas, projetos e tal. Eu trabalho hoje, eu vivo da produção cultural. Sim. O produtor cultural, no nosso caso, é criar ideias, projetos, materializar, formatar, botar debaixo do braço e vender. Então, legal. Hoje você tem os recursos federal, da União, do Estado, do município. Você tem hoje... que é a Lei Paulo Gustavo, você tem... Você está falando desse tipo de aparato ou eu estou viajando? Quando eu falo a União, Estado e município são as leis. Porque, por exemplo, o Estado tem, independente do Paulo Gustavo, ela tem recursos que beneficiam através de editais. Sim. Mas além dessas leis, você tem as emendas, que também beneficia muito, aliás, ultimamente tem beneficiado muito a área do setor cultural. E aí você tem toda uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica que gira em torno disso, que é fantástico e tem movimentado bilhões. No Brasil, bilhões. A última estatística que nós tivemos em 2016, pelo SESC, eu esqueci a fonte, mas em 2016 a cadeia produtiva do setor cultural girou em torno de 22 bilhões no Brasil. Meu Deus. Então, fora o que cresceu mentalmente, emocionalmente. Então pessoas, você tem todo esse, você tem as emendas, você tem a iniciativa privada, né? Então é com isso que eu trabalho. Então eu crio projetos, eu crio um projeto para a pessoa e também crio os meus próprios projetos e busco recursos para a execução. Outra 40 coisa. minutos, já estão subindo. Já vai querida. Tá batendo na prova. Vicente, sobre essa questão da arte Mato Grosso, porque assim, quando a gente vai falar de livro didático, quando a gente vai falar de arte, a gente por muito tempo, a gente foi sugado, usando as palavras de Michele, né? Com a arte muito eurocêntrica, né? Então, assim, E a arte Mato Grosso, né? Hoje a gente tem uma arte local que a gente não conhecia, hoje a gente conhece. Não tem como. Cara, eu vou no Museu de Arte Sacra, eu caio dura, assim, na hora que eu vejo aqueles altares, aqueles, meu Deus do céu, o que é aquilo? Você chora de olhar aquilo, pelo amor de Deus. Estou falando do Museu de Arte Sacra, como quando você vê... Não, mas é uma boa referência. Um quadro do João Sebastião, você fala, caralho, que diferença tem ele com o Dalí? Sim. Você entende? Olha o surrealismo, nosso surrealismo, né, cara? Exatamente. E valorizando o nosso caju, a nossa cor, onça, e essa cor. Eu vejo como a arte Mato Grosso, não é puxar sardinha pro Mato Grosso, que Mato Grosso é foda e ponto. Mas assim, como a arte em Mato Grosso é bonita. Como a nossa arte é bonita. Yes. Eu gostaria que você falasse para finalizar. Para finalizar, já tá finalizando. Um pouco sobre essa arte em Mato Grosso. O que é essa arte aqui? Você perguntou, você falou como ela é bonita. Ela é por bonita, que as pessoas chegam aqui e não querem ir embora, entendeu? Começa por aí. Começa por aí. Porque as pessoas são felizes aqui. Um estado que tem 3 biomas. Alguns dizem que até que tem 4, mas nós temos 3 biomas. Nós temos o Pantanal, você tem a Amazônia, você tem o Cerrado, você tem uma riqueza natural fantástica. Como se não bastasse, você tem um povo caloroso, que é um povo... Humano, as pessoas chegam aqui, elas se sentem bem, Então, o processo criativo, ele também tem a ver com o nosso habitat, onde a gente mora, com quem a gente vive e convive. Então, isso ajuda e facilita na criação. Segundo,
As artes plásticas aqui, ela é riquíssima e ela concorre com qualquer artista de qualquer lugar do mundo. Do mundo! Sim, Do mundo. Agora, infelizmente, notícia triste, mas é uma realidade, nos últimos 6 anos, 7 anos, nós perdemos 11 artistas plásticos. Nossa, isso foi péssimo. Grandes artistas. Começou com João Sebastião, depois grandes André, artistas. depois... Nós perdemos grandes artistas. Então, nós perdemos Sebastião Mendes, nós perdemos que era de Cáceres, estava a Capucini, que eu Capu, lembrei agora. Adir, Irigaray, Nilson Pimenta, Rafael Rueda. Verdade, meu Deus do céu. Então, assim, a gente perdeu muita gente. Regina Pena. Rafael Rueda era artista também? Também. Ele fazia uns abstratos fantásticos. Sério? Eu só Bom, mas enfim, a gente perdeu grandes artistas aqui. A nossa esperança, e eles, a maioria que foram, ainda tinha muita lenha para queimar. Ainda tinha muita pestana para produzir. Sim. A nossa esperança é que uma nova geração que tem surgido, né? Como, por exemplo, o Valks, que é filho do Nilson, Valks Pimenta, o Rafael Jonier, né? Você tem aí o Adriano. Tem uma galera, assim. Então, a Paty. Então, a gente tem esperança de que esta nova geração consiga... Não concordo. Não sei. Não a gente concordo. não sabe. Mas Não, a gente não. espera que esta nova tem... geração consiga também produzir. Transcender. Eu acho que assim, produzir um produto e continuar a história deste Estado na área das artes. A única questão que eu acho que eu sou um pouco negativa com... Você vai concordar comigo? Concordo. Porque assim... Ninguém o artista não é insubstituível. Não estou falando em substituição. Exatamente. Então tudo bem. A única você falar pra mim que essas pessoas que eu vão substituir um João Não. Uma Capucini. Não estou falando em substituição. O Irigaray, pra mim, é um Toulouse-Lautrec, cara. Não, mas assim, por exemplo, não a Paty, por exemplo, eu vejo uma continuidade da arte. Por exemplo, a Paty tem um negócio surreal no papelão. O que é aquilo? Então, assim, ela é incrível com escultura, ela é multiartista. Ela é multiartista. Aí eu vejo isso. Então, não é substituição eu só concordo. das pessoas falam. na produção, porque nós tínhamos uma boa produção, que começou desde a década de 70, lá com o ateliê que a Aline Figueiredo orientou e tudo e tal. Com então, Espíndola e tudo você mais. tinha Dalva de Barros e tantos outros lá. Tinha muita gente então, existe uma produção, porque todos esses aí também é resultado daquele eu já trabalho. Ouvi, então, esta nova geração, o que a gente quer é uma boa produção também. E tem uma boa produção. Manter uma boa produção. A única questão, produção. Michele, só abrindo parênteses aí, você já vou passar para você encerra, é que assim, eu sou um pouco, não quero ser negativa, não gosto, mas... é que assim, eu acho que esse pessoal que tem 30 anos, não sei quantos anos tem a Paty, mas imagina, até essa faixa de idade, 30 anos, a gente tem uma galera que está produzindo, a Elaine Fogaça, tem gente que está fazendo coisa legal, mas a minha negatividade é para os próximos, não vejo. Porque assim, eu dou aulas, eu não vou revelar, mas eu dou aulas há fazer 20 anos. E eu via mais produção por parte das crianças, dos alunos. Hoje não vejo, porque hoje existe assim... Claro, tem várias formas de arte também, né? Vamos ser sinceros. Tem a arte digital, tudo isso é arte também. Mas essa outra arte, essa coisa... a criatividade parece que ela vai acabando. O que eu percebo, e isso é triste, é que é uma cópia só de mangá. A maioria, sabe, aqueles talentos... Tem a criançada com aquele talento incrível, mas eles só copiam. Eles copiam o mangá japonês, sabe? Copiam o mangá. Mangá é o que? É um personagem? São os personagens. Aqueles desenhos japoneses. Tá, sei, então, assim... Aqueles comics ou alguma coisa... Tô ligado. Aí, assim, porque assim, na época da gente, em outra época... Já entendi, já estão puxando aí. A gente tinha muita produção mesmo, a criatividade, aí sabe, criar mesmo. Você Hoje a gente citou não um vê. exemplo do Nunes, Benedito Nunes. Vocês não viram ainda, não sei se vocês tiveram esse privilégio de ver a produção do Nunes.
O Nunes, ele pega a lata Pocotó, né? e Cuiabana, constrói Pocotó, uma pessoa assim, com um cavalo, com lata, vai rasgando as latas e vai construindo. A Cuiabana Pocotó, ele pega um né, pedaço ele fez de madeira, né, com a lata. Então, ele fez tanta coisa. É impressionante. E aqui em Cuiabá tem um colecionador que é talvez um dos maiores colecionadores de arte do Brasil, quiçá do mundo. E ele tem obra de todo mundo aqui, ele tem obras de todo quanto é artista que você imaginar, e muitas obras de cada. Se você perguntar quantas obras ele tem do Adir, você não sabe. Adir, ele nem ele deve saber, eu já sei quem está falando. Ele sabe. Que nem ele deve saber. O Dr. Murilo, o nome dele é um advogado. E ele eu sabia que era advogado, mas não sabia que era Dr. Murilo. Ele é hobby, é um hobby, é uma. Legal. E ele é apaixonado. E ele me mostrou algumas obras. É infindável. Enfim. Esta criatividade é a que a gente, precisa. Assim, o meu medo, sabe qual na produção de finalizar? Porque eu pego assim, Junier, que maravilhoso que é as obras dele, gente. Ele tem uma personalidade. É um cara que consegue... É surreal. Ele pega aqui, eles vê e ele vai criando coisas. Eu vejo no grafite Babu, maravilhoso. O grafite Aí você pega próximos, 20 anos pra trás. Não vejo. Na escola, não vejo igual via. Porque a gente vê Nós ficamos um tempo meio que no buraco. Acho que vai fazer uma lacuna. Mas tá tendo. Eu não gosto. Está tendo, eu acho que os artistas plásticos que a gente citou são maravilhosos, mas assim, eu vejo que a inteligência artificial vai fazer arte por nós. Eu sinto esse momento. E é uma coisa tão manual, tão visceral, que, assim... A arte é visceral. A arte é visceral. E, assim, quando eu ouço muita gente falar assim, olha só, fulano vai substituir, ou vai ocupar o espaço de ciclano que faleceu, eu olho e fico assim, cara, porque entrou um gap. Eu já ouvi isso, e isso me irritou muito, porque cada artista é um artista. Não existe isso, cara, não existe. Para finalizar, agradecer, né, já são 50 minutos, com a idade, ano. Não vai falar. Se quiser, mentira, tô brincando, não precisa. É 50. 50 anos. Não precisa falar não, porque aqui ninguém revela. A gente nunca revelou a cidade. Você também não precisa. 56. Aí, ó, tá vendo? Sério? Com a carinha de 45. Exatamente, realmente. Tá aí. Gente, esse foi Vicente Paulo no Sementes, semeando luz, conhecimento, arte. Ai, que gostoso. Passa muito rápido. Pena. Passa, né? Parabéns pra você. Fala um pouquinho mais. Obrigado. Gente, parabéns, é muita honra a pessoa vir no dia do aniversário, né, cara? Bota um parabéns aí. Vamos cantar um parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Será abençoado sempre. Amém. Esse foi o Sementes de hoje, meu povo. Maravilhoso, gente. Coisa linda. Não é? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo no coração. Beijo, gente.